TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Decreto do governo do estado garante o uso do nome social para pessoas travestis ou transexuais. Câmara Municipal de Fortaleza debate a necessidade de uma educação pública sem discriminação. Procon Fortaleza multa em 5 milhões empresas que menos resolvem problemas dos consumidores. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. Está lançado o decreto do governo do estado que garante o uso do nome social para pessoas travestis ou transexuais. O decreto 32226, publicado no dia 17 de maio, entra em vigor nos próximos 60 dias, após sua divulgação no Diário Oficial do Estado. A inclusão do nome social em documentos de travestis e transexuais já é uma realidade nos equipamentos públicos municipais, como afirma Dediane Souza, coordenadora executiva da Diversidade Sexual. Eu acho que o decreto ele não vem sozinho, não é uma iniciativa só do governador, né? É importante dizer que o decreto ele vem a partir de uma reivindicação dos movimentos sociais, né? Que se mobilizaram, reivindica um conjunto de marcos legais da política pública, né? LGBT. Com a regulamentação, cadastros, fichas, formulários, serviços e prontuários deverão conter o nome social em destaque acompanhado do nome civil. Travestis e transexuais que tiverem dificuldade ou se sentirem discriminados podem denunciar. Dentro do município de Fortaleza, a gente tem um equipamento chamado Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que o telefone é o 3452-247, fica aqui no centro, na rua Pedro I, 461, no Casarão da Criança, e funciona no horário comercial. Qualquer pessoa que for discriminada em decorrência da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero, procura o centro de referência. E se for especificamente através da negação do nome social, procura o centro de referência, que a gente vai notificar o equipamento. Se for um estabelecimento público, a gente vai notificar o estabelecimento público. E se for um caso de outros tipos de violação, a gente orienta como prosseguir. O Procon Fortaleza divulgou uma multa de R$ 5.149.257 para as empresas que menos resolvem os problemas dos consumidores na capital. Em maio deste ano, o órgão divulgou o ranking das empresas mais reclamadas no ano passado e anunciou que julgaria as reclamações não atendidas. As multas variam individualmente de R$ 14.000 a R$ 35.000 entre os 200 processos julgados. O Procon informou ainda que tentou todas as alternativas possíveis antes da penalidade de multa, mas as empresas se recusaram a realizar o acordo com os consumidores, mesmo sabendo que havia infração ao Código de Defesa do Consumidor. A Caixa Econômica Federal está com uma campanha de conciliação na Justiça Federal, denominada Quita Fácil, com o objetivo de solucionar os processos de execução da área comercial da instituição. E para falar sobre a campanha, nós recebemos agora em nosso estúdio o coordenador jurídico de recuperação de crédito da Caixa, Dr. Bruno Queiroz, e a gerente regional do jurídico da Caixa, doutora Rosiane Holanda. Dr. Bruno, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Satisfação é nossa, Sergio, sempre. Inicialmente, eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui por que a decisão da Caixa Econômica de lançar esta campanha. Bom, já faz algum tempo que a Caixa vem se alinhando a essas políticas de conciliação, de mediação. Isso, na verdade, já está bem contemplado no novo Código de Processo Civil, mas muito antes dessa inovação legislativa, a Caixa já vinha com essas alternativas negociais, que na verdade elas são muito melhores. Por quê? Porque resolve o problema da Caixa, que quer receber o seu crédito, resolve o problema do devedor, né, que acaba resolvendo o problema da sua dívida e sai da inadimplência dos cadastros restritivos. Verdade. E o melhor, resolve também o problema do judiciário, que já está muito abarrotado. Verdade. E aí é uma solução que eu entendo que é a melhor solução. A solução de negociação, uma solução de conciliação. E a Caixa Econômica Federal, na linha dessa inovação, ela tem se colocado nessa perspectiva e nós temos tido um resultado muito positivo. Doutora Rosiane,
Como é atualmente a política de conciliação da Caixa? A senhora poderia falar um pouco? Sim, claro. Na verdade, a política de conciliação da Caixa, ela é uma política que já está introjetada dentro da empresa há mais de 10 anos. A Caixa hoje, ela pratica a conciliação tanto internamente dentro de sua empresa, como fora no âmbito judicial. Então, assim, a Caixa hoje, ela tem realizado vários mutirões de conciliação, várias audiências conciliatórias, no intuito de solucionar os conflitos de forma amigável. Isso é uma prática e uma conduta que a Caixa já estabeleceu dentro de sua rotina, tanto no âmbito do judiciário, como extrajudicialmente dentro de suas unidades. Doutor Bruno, nessa campanha Quita Fácil, quais são os tipos de dívidas abrangidas? Bom, essa campanha ela é vocacionada para os créditos comerciais da Caixa. Né? Cartão de crédito, cheque especial, consignado, né? E também para um nicho de contratos que não são contratos mais recentes, né? São contratos um pouco mais antigos, mas se mostram uma excelente oportunidade, né, para os devedores fazer esse acordo com a Caixa. Né? Dependendo do contrato, pode haver descontos que cheguem até a 80%, né? Mas o pagamento deve ser feito à vista. A gente dá um desconto grande, né? E a contrapartida é que o pagamento seja feito à vista. E tem tido um índice bastante elevado de acordo nessas situações. Doutora Rosiane, a senhora poderia falar um pouco de forma mais detalhada quais são os parâmetros para as negociações? Na verdade, é assim, a Caixa selecionou alguns créditos de dívidas antigas e com algumas tentativas de conciliação já anteriormente que não obteve êxito. Então, os parâmetros são a data da inadimplência, o lançamento do crédito em atraso. Então, o seu crédito ele tem que estar dentro dessas condições para que você usufrua dos descontos da campanha do Quita Fácil. Contudo, todos os créditos que hoje em dia possuem eventualmente alguma inadimplência na Caixa, a Caixa tem uma política de conciliação, ainda que não esteja contemplado integralmente na campanha do Quita Fácil. Todo crédito hoje, a Caixa tem condições de negociação para esses clientes. Então, assim, não deixe de perder a oportunidade porque o crédito não está contemplado na campanha do Quita Fácil, porque todo crédito na Caixa existe uma proposta de conciliação. Pode ser negociado? Pode sim. Doutor Bruno, os clientes podem procurar as agências para resolver suas pendências também de forma administrativa? Sim, sim. Essa campanha do Quita Fácil, nós temos mutirões, né, de conciliação marcados na Justiça Federal, nos processos da capital, de 19 a 30 desse mês, em Sobral, do dia 10 ao dia 14 de julho, em Juazeiro, do dia 10 ao dia 19 de julho, e em Limoeiro do Norte, do dia 26 ao dia 29. Evidentemente que a oportunidade nesse período é muito importante as pessoas comparecerem. Mas quem não puder comparecer nessas datas, pode também procurar as agências da Caixa em todo o estado e até o dia 31/7 do mês de julho, e será possível ainda até essa data. É bom procurar um pouco antes para não chegar no último dia, porque pode ter alguma dificuldade de atendimento. Mas até dia 31/7 será possível. E eu quero destacar um fator que eu entendo muito relevante, é que essas audiências no interior, elas serão feitas por videoconferência, porque eu acho que é uma ferramenta tecnológica muito interessante. Claro. As pessoas comparecem lá nas varas de Limoeiro e de Sobral, e os advogados da Caixa Econômica Federal estarão em Fortaleza, na Central de Conciliação, reduzindo custos e possibilitando a realização desses acordos. Doutor Bruno, para facilitar as negociações, a Caixa Econômica, inclusive, realizou um convênio com a Defensoria Pública da União, não é verdade? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse convênio logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180.
procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar os advogados Bruno Queiroz e Rosiane Holanda, da Caixa Econômica Federal. Doutor Bruno, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre um convênio realizado entre a Caixa e a Defensoria Pública da União. Você poderia falar um pouco sobre este convênio? Pois é, isso aí foi uma inovação também muito interessante, esse convênio entre a Caixa e a DPU, porque é na perspectiva de evitar o litígio, né? Porque a gente está falando aqui de processos, muitas vezes de processos que já estão abarrotando a justiça. Então, durante a gestão recente aqui da doutora Rosiane, que é a nossa gerente jurídica, uma das propostas novas que ela trouxe foi justamente procurar a Defensoria Pública para que nós pudéssemos fazer esse procedimento, essa rotina, de que no sentido de a Defensoria Pública trazer essas demandas para a Caixa, nós vamos analisar a viabilidade e fazer as rodadas de negociação e assim evitar que a Defensoria Pública possa ajuizar essas ações. Eu acho que é uma inovação muito positiva. Nesse aspecto, é importante destacar a parceria da Defensoria Pública. Nós fomos muito bem acolhidos na nossa intenção e firmamos esse acordo que terá a primeira rodada de negociação agora também durante essa semana, né? Durante 30 de junho. Doutora Rosiane, nesse momento de crise política e econômica, onde a taxa de desemprego só tem crescido, né, nos últimos anos, como é que está a inadimplência hoje nos débitos da Caixa Econômica Federal? Eu acho que a inadimplência ela é uma realidade para todos os bancos, né, para o sistema bancário como um todo. A Caixa tem trabalhado muito a redução da inadimplência e a Caixa tem tido muito êxito nisso. O ano passado a Caixa chegou a uma taxa de 2,99, atingindo... Em 2016. Atingindo a proposta e ao desafio que havia se comprometido. A Caixa hoje ela tem uma política de combate à inadimplência, à reversão desses créditos e tem obtido êxito. A Caixa tem uma das menores taxas do mercado em relação à inadimplência. Doutor Bruno, dentro dessa campanha Quita Fácil, quantas audiências já foram realizadas e quais foram os resultados? Bom, na capital, assim, na primeira semana, houve 267 comparecimentos e desses 267 comparecimentos nós realizamos 125 acordos, o que é um índice bastante elevado, né? Praticamente 50% das pessoas que foram se interessaram pela proposta e já imediatamente assinaram o acordo. É importante ressaltar que muitas pessoas que não assinaram o acordo se interessaram pela proposta, né? E se comprometeram a tentar levantar esses recursos até a data final da campanha. Então, o fato de não terem assinado o acordo logo naquele primeiro momento não significa que elas não poderão quitar e resolver esse problema até o final da campanha. Mas eu já considero a campanha pela primeira semana um sucesso estrondoso, tendo em vista o comparecimento e também um índice de 50% de acordos, que é bastante significativo. Doutora Rosiane, como o doutor Bruno bem falou, que essa campanha na Justiça Federal, no âmbito da Justiça, será encerrada no dia 30, né? Referente à capital. E depois a campanha terá início no interior. Gostaria que a senhora falasse mais um pouco sobre a campanha no interior do Estado. Nós vamos dar início a 3 mutirões. Nós faremos um mutirão em Sobral, um em Limoeiro e um em Juazeiro. Nos mesmos moldes do que a gente está fazendo aqui na capital. De forma que as pessoas, os devedores, os clientes da Caixa que tiverem o interesse de participar dessa campanha serão notificados pela Justiça Federal e terão essa oportunidade de participar. Doutor Bruno, as dívidas imobiliárias não estão incluídas nesta campanha, né? Mas existe uma política por parte da Caixa em relação aos contratos mais antigos? Existe. Na verdade, existe uma empresa chamada Ingea, que é a empresa gestora de ativos, que, em parceria com a Caixa, né, existe sim uma política. É preciso destacar que esses contratos antigos, eles estavam vinculados ao plano de equivalência salarial, outros planos, e havia um problema entre o valor da prestação e o reajuste do saldo devedor, porque os recursos eram oriundos do FGTS e da poupança. Então é preciso que houvesse uma equivalência entre o saldo devedor e a fonte de recursos. Mas hoje existe uma proposta, a Ingea e a Caixa fazem uma proposta levando em consideração as prestações que forem pagas, o saldo devedor e uma avaliação do imóvel. E aí se chega a uma proposta que seja factível e também nós temos feito bastante acordo em relação a esses contratos antigos, que é um problema
é um problema histórico, né, digamos assim, mas que a Caixa evoluíram muito e tem obtido também êxito nessas conciliações. Doutora Rosiane, quem perder a campanha, quem não conseguir participar desta campanha, que está sendo realizada na capital até o dia 30, no âmbito da Justiça Federal, pode procurar a Caixa e tentar negociar de forma administrativa? Sim, a campanha ela está em vigor, como o doutor Bruno bem falou, até o último dia do mês de julho, no dia útil. E quem perder, quem por algum motivo não possa atender à convocação da Justiça Federal, né, e da Caixa para ir até a sexta-feira, agora dia 30, poderá comparecer a uma das agências para tentar a negociação do seu crédito, obtendo as vantagens da campanha do Quita Fácil. Excelente. Doutor Bruno, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar sobre esse projeto de conciliação, que nós já consideramos um projeto exitoso na linha do que se espera de instituições como a Caixa Econômica Federal. Doutora Rosiane, suas considerações finais. Sim, eu também quero agradecer muito a nossa participação aqui, ao convite, e dizer a todos os clientes da Caixa que a Caixa é uma empresa que ela tem institucionalizado dentro de sua cultura a política da conciliação. Então, assim, quem tiver qualquer dívida, qualquer problema com a Caixa, compareça para resolver, que a Caixa está disposta a renegociar as dívidas e a conciliar qualquer outra situação. Obrigado. Ivelise Maia. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza debateu a necessidade de uma educação pública sem discriminação. Acompanhe. Professores, especialistas, alunos e vereadores se uniram com o mesmo propósito: lutar contra a discriminação dentro das escolas. Está trazendo essas discussões para a sala de aula, você está contribuindo para a cidadania, está contribuindo para a democratização do ensino, você está contribuindo, quando eu digo no aspecto da cidadania, você está contribuindo para que haja o respeito à diferença. A educação é um lugar de se pensar em mudança de cultura, em mudança de valores, né? Principalmente diante de uma realidade que nós temos hoje cada vez mais, tanta morte de mulheres, morte de homossexuais, travestis, né? A audiência pública com o tema Por uma Educação Não Sexista e Sem Discriminação foi proposta pela vereadora Larissa Gaspar, do PPL. A discriminação, ela perpassa todas as esferas da sociedade, mas passa também pela escola. E como esse primeiro local de formação das relações sociais, é muito importante que a escola possa discutir esses diversos temas que, por razões de diferenças, acabam se transformando em desigualdades, em preconceitos, em injustiças. A Secretaria Municipal de Políticas sobre Drogas realizou atividades da Semana Estadual de Políticas sobre Drogas. São iniciativas de conscientização contra o problema de saúde social. Profissionais do Centro de Referência sobre Drogas distribuíram panfletos informativos, orientando a população sobre as drogas e seus efeitos em Fortaleza. Essa ação, ela faz parte de diversas ações que vão ocorrer do dia 19 ao dia 26, né? Que é a Semana Nacional de Prevenção. Então, assim, a Secretaria tem diversas atividades que elas vão acontecer no decorrer da semana. Nós vamos fazer essa visita nos terminais de orientação e informação em todos os terminais, tá? Então, assim, para que as pessoas tomem conhecimento da Secretaria e que, se houver uma necessidade de alguém que precise de ajuda, que perceba que tem um equipamento do Estado que pode estar fazendo essa orientação com as pessoas que fazem uso de substância e com os familiares também. As atividades fazem parte da abertura da 3ª Semana Estadual de Políticas sobre Drogas, com o tema Novas Perspectivas na Prevenção. E a Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas trouxe uma unidade móvel aqui para o terminal do Papicu com uma psicóloga para atender as famílias, as pessoas que estão precisando de apoio psicológico. E toda essa programação vai para todos os outros terminais durante a terça, a quarta e a quinta-feira. Muitos ficaram curiosos com o tema e receberam orientação da psicóloga. Informando, esclarecendo, tirando dúvidas e encaminhando para tratamento para quem quer ser tratado para dependência química. Sim, é possível fazer alguma coisa quando realmente a pessoa quer se tratar. Então a gente está aqui
caso alguém que esteja nos assistindo tenha algum parente ou algum usuário mesmo de drogas esteja interessado em algum tratamento, ele pode vir até aqui que a gente conversa, orienta e encaminha para tratamento, que o Estado está proporcionando internações gratuitas e também a gente está encaminhando para a rede municipal de saúde, que é a RAPS, os CAPS, os postos de saúde. A gente vai conversar e vai ver qual é a demanda dessa pessoa que nos procura, para estar encaminhando ela. A população aprovou a iniciativa. No Ceará, eu já conheci alguns programas e eu vejo com bons olhos o governo investindo maciçamente, principalmente nessas políticas, né, de atendimento ao usuário, como atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade. Eu acho a iniciativa do Estado muito válida e que possa vir trazer bons frutos para a nossa sociedade. Eu acho muito válido essa iniciativa. A discussão sobre a reforma da Previdência foi suspensa depois que veio à tona o conteúdo da delação premiada do empresário Joesley Batista. O executivo gravou conversa com Temer e afirma que o presidente consentiu com a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E para analisar a conjuntura política atual e a reforma da Previdência, nós conversamos agora com o presidente do Núcleo de Pesquisa em Trabalho e Seguridade Social, o professor Tiago Albuquerque. Tiago, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Obrigado, Evelto. É sempre um prazer poder vir aqui nessa casa onde a população cearense tem acesso a informações tão importantes como a de hoje. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre a necessidade da reforma previdenciária. A reforma da Previdência é realmente necessária? Olha, Evelt, nossos queridos amigos telespectadores, nós entendemos que não, né? Além de presidente do NUSEG, eu também componho hoje a Frente Cearense em Defesa da Seguridade e nós temos uma perspectiva muito clara de que, calcada na ideia do déficit, essa reforma é desnecessária. Por quê? A principal fundamentação de que ela é desnecessária e que o déficit é um argumento falacioso do governo federal está na própria Constituição Federal, lá no ADCT, no artigo 76, né? Lá é prevista a chamada DRU, desvinculação das receitas da União. Então, em meados do ano passado, o governo federal editou essa PEC, essa nova PEC que emendou o artigo 76 e possibilitou que essa DRU, essa desvinculação das receitas da União, fosse estendida até 31 de dezembro de 2023. Então, tudo que é da Seguridade Social, exceto o que é vinculado, que está lá no artigo 195, inciso 1, a linha A, inciso 2, ele pode ser tirado da Seguridade para ser usado em outros fins. E pasmem, o governo federal ainda ampliou de 20% para 30%. Então, nossa pergunta bem clara é: por que, se há um déficit nesse sistema de previdência, no qual está inserido, nesse sistema de previdência, o qual está inserido dentro da Seguridade, por que o próprio governo federal ele se desgastou politicamente para comprar a necessidade de uma ampliação dessa DRU até 2023 e de 20% para 30%? Não faz sentido que se algum dos elementos da Seguridade, seja Previdência, Saúde ou Assistência, sejam deficitários, não faz sentido que eu aloque recursos dessa Seguridade para utilizar em outro lugar que não seja a própria Seguridade. Com certeza. Doutor Tiago, essa reforma atualmente está em que situação? Ela já passou por quais comissões? Ela está tramitando por meio de uma proposta de emenda à Constituição, não é verdade? Uma PEC? Isso, ela altera vários artigos da Constituição Federal, né? E é importante que a gente diga isso, Evelt, que ela não é uma PEC só da Previdência, ela não é uma reforma da Previdência, ela é uma reforma de todo o sistema de Seguridade Social, porque ela, além de alterar pontos do regime geral de Previdência, do RGPS, ela também altera pontos dos RPPS, dos regimes próprios, e também da assistência social, que é uma temática altamente sensível à população nordestina. Então, ela está sendo tramitada assim através de uma PEC, porque ela está alterando pontos da Constituição. Ela já passou na Comissão Especial de Apreciação, cujo relator é o deputado Arthur Maia, e ela foi já para o plenário, né? Inclusive, ainda em junho, houve uma movimentação quanto a ela, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele indeferiu um pedido de emenda, porque disse que aquela parte já tinha passado pela Comissão Especial e só agora, quando fosse a votação, seria possível a emenda dela. Doutor Tiago, onde é que está concentrado o maior gasto da Previdência na atualidade? Olha, Velt, o maior gasto da Previdência, ele é um problema que eu entendo que ser muito mais de gestão.
A título de exemplo, hoje o INSS tem, que é uma autarquia que trabalha muito com direito previdenciário, consome a maior parte dos recursos, ele tem 4.431 médicos peritos, né? Imagina quantos deles estão efetivamente prestando serviço de perícia médica? Apenas 2.500. Então são quase metade dos profissionais caros, que têm uma formação que demanda um salário maior mesmo, um investimento maior, e que eles não estão desenvolvendo a atividade para a qual eles foram contratados. Além disso, o governo federal recentemente aprovou 2 medidas provisórias, a MP 739 e 767, que visa fazer uma revisão dos benefícios por incapacidade, né? Algumas pessoas até vociferam contra essas MPs. Eu acredito que a MP dá certa, que se realmente não há incapacidade, não há por que manter o benefício. O modo pelo qual ela é operacionalizada, nós podemos questionar. Mas a pergunta também é, por que o governo federal já não fez essa revisão há muito tempo, né? Afinal, desde a Lei 8.212 de 91, lá no artigo 71, essa revisão era prevista, mas não era realizada, enfim, sabe-se lá por quê. Então, mas do seu ponto de vista, desculpe, seria necessário realmente alguma alteração no sistema previdenciário? O senhor defende algum tipo de alteração? Eu até acho que poderia se pensar sim, Evelto, mas de início nós temos que olhar para dentro, fazer uma avaliação endócrina e pensar no que está errado na gestão, para que assim que a gente disser assim, ó, consertamos tudo que estava ao nosso alcance em termos de gestão. Agora vamos lá, vamos planejar atuarialmente a Previdência, não porque há déficit, mas porque queremos fazer um planejamento atuarial. Aí sim, podemos pensar em algum nível de reforma. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui para os nossos telespectadores quais são os principais pontos destas mudanças, né, propostas por esta PEC, denominada PEC da Reforma da Previdência. Mas eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o professor Tiago Albuquerque, que está falando sobre reforma da Previdência. Doutor Tiago, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi quais são as principais mudanças que irão ocorrer caso aprovada esta reforma previdenciária. Evelto, são várias, desde a idade mínima e o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que todo benefício de aposentadoria, exceto invalidez, ela demandará um piso mínimo de idade, né? Então é o fim tácito da aposentadoria por tempo de contribuição. Também ao aumento da carência, né? A gente vai ter ampliação do tempo mínimo de carência de 15 para 20 anos e para 25 inicialmente, agora 20, mas um detalhe interessante, esse aumento de carência, de acordo com dados oficiais, se ele já existisse hoje em dia, apenas 21,82% da população teria o direito à aposentadoria nos termos que a PEC está proposta. Mas existe uma alteração, Evelto, que ela é muito sensível à população nordestina especificamente e também vai na verdade, desaguar com um problema sério para os municípios em breve, que é a obrigatoriedade do segurado especial, que é o trabalhador rural, contribuir para a Previdência Social. Hoje, de acordo com o que está na nossa Constituição, ele só contribui se ele comercializar a produção. Certo. O que é concebível porque essa produção dele é sazonal. Então, quando ele contribui, quando ele comercializa e consegue vender, ele pode contribuir. Quando não consegue vender porque é seca, não contribui. E a PEC vem determinando que ele, independente de comercialização, contribua. Terá que contribuir. Terá que contribuir. Isso a gente entende que é praticamente realmente o fim da aposentadoria da Previdência Rural, o que é um problema muito sensível à população nordestina. Doutor Tiago, quem ganha com a reforma da Previdência? Na prática, quem sai ganhando? Então, Evelto, é uma pergunta que a gente sempre coloca no ar, né? É essa, quem sai ganhando? Se ela é tão maléfica, se ela é tão danosa, nociva à população, mais carente principalmente, quem é que ganha? Eu acredito, eu particularmente entendo que há sim um ganhador, mas que não é a população. Quem seria o ganhador? A gente analisa alguns dados e alguns pontos da agenda do secretário de Política Previdenciária do Ministério da Fazenda, porque ressalte-se, o Ministério da Previdência foi acabado, não existe mais, essa secretaria está vinculada ao Ministério da Fazenda
E esse secretário, desde que ele assumiu no governo atual, ele teve 16 compromissos. Os 16 primeiros compromissos dele foram avaliados na sua agenda, foram divulgados na internet. Dos 16 primeiros compromissos, 14 eram com entidades vinculadas a empresas, a confederações da indústria e coisas do tipo. Somente os 2 últimos compromissos, o 15º e o 16º, eram reuniões com centrais sindicais. Então a gente já vê aí que a prioridade não é o trabalhador. E até tem um dado também da FENAPREV, que é a Associação das Empresas de Previdência Privada, que ele diz que o aumento da procura por planos privados de previdência aumentou em 21,02% desde quando a PEC foi anunciada. Então, quem está ganhando aí deve ser provavelmente a iniciativa privada, porque é uma técnica antiga dos governos, né? Toda vez que eu quero diminuir o acesso, diminua o acesso a um benefício prestado por um ente público, o que inexoravelmente acontece é a busca por aquele serviço na atividade privada. Com certeza. Doutor Tiago, qual será a repercussão desta reforma previdenciária no âmbito dos municípios brasileiros? É muito, muito danosa, provavelmente, Evelt. Como a gente falou anteriormente, os segurados especiais, onde eles vivem nesses municípios que não há muita produção de emprego, não há indústria, eles vivem muito da Previdência, né? E o que acontece é que, de acordo com dados oficiais do governo, hoje 3.567 municípios recebem mais repasse da Previdência Social do que do próprio FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Isso faz com que os municípios de menor tamanho dependam muito da Previdência. E aí, nesse sentido, há um estudo do DIEESE que provavelmente 795 municípios brasileiros entrarão em colapso na sua economia. Por quê? Porque deixarão de ter o repasse e aquele dinheiro não vai circular mais na economia local. Tem só mais um dado interessante, que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que ele diz que há um estudo de que R$1 na mão de uma pessoa que tenha mais posses, ele vira em 6 meses apenas R$1,05. E R$1 na mão de uma pessoa que tem menos posses, ele vira R$1,48. Por quê? Porque esse dinheiro circula na economia. Aquela pessoa que recebeu o benefício previdenciário, ela não pode se dar o luxo de guardar. Ela tem que usar para pagar a conta do mercantil, o dono do mercantil paga um funcionário, o funcionário paga o plano de saúde da mãe e assim o dinheiro circula. Doutor Tiago, o senhor falou sobre as principais mudanças aí propostas pela reforma da Previdência. O senhor poderia aqui falar um pouco também sobre as regras de transição? Perfeito. O governo federal, quando ele propôs a PEC, inicialmente, ele tinha estipulado idades mínimas para que mulheres e homens tivessem acesso a essas regras de transição, né? A regra de transição é a mitigação, é a relativização da alteração da PEC, para quem já está contribuindo hoje em dia. No relatório final do deputado Arthur Maia, ele relativizou ainda mais. Aquela idade mínima, ela deixou de existir. Basicamente, o relatório diz que quem já estivesse contribuindo agora podia se encaixar nessa regra de transição. E qual seria a principal alteração, a principal proposta de regra de transição? A necessidade de contribuição de mais de 50% de tempo que faltaria para se aposentar. E o que muda na prática para o funcionalismo público? Evelt, também há várias alterações sensíveis, né? Eu acho que a mais interessante, a mais sensível realmente é uma que inicialmente o governo propôs, mas depois retraiu-se um pouco na sua proposta, que foi a questão da diminuição do acesso à aposentadoria especial por parte dos policiais, né? Isso na PEC ela vinha acabando, o policial ia ter que se aposentar como todo mundo, né? E aí no relatório o deputado Arthur Maia, ele mitigou e colocou lá que policiais teriam direito, só que deixou outros profissionais de segurança fora, como por exemplo os agentes penitenciários, né? E é importante que a gente alerte a população que ao passo que o governo tenta mitigar, flexibilizar para uma categoria ou outra, aí há uma desmobilização da sociedade civil, né? Uma tentativa de desmobilizar para que eles não estejam mais juntos ali, unidos, buscando antagonizar essa reforma. Doutor Tiago, o programa Mundo Jurídico agradece a sua participação, nós estamos chegando ao final da entrevista e abre agora espaço para as suas considerações finais. Obrigado, Evelt, mais uma vez pela participação aqui, pelo convite. É sempre uma grata oportunidade de estar aqui. E eu deixo só realmente uma frase do nosso mestre Darcy Ribeiro para que nós possamos pensar em previdência social, em direitos, na verdade, né? Ele dizia o seguinte: eu lutei por várias coisas nessa vida e tive várias derrotas. Eu lutei por uma universidade autônoma e não consegui, lutei por um Brasil independente e não consegui, lutei pela alfabetização do indígena e não consegui, mas não tem problemas. As minhas derrotas são minhas vitórias. Pior seria estar do lado de quem me venceu. Eu tenho certeza que aquele que luta pelos direitos sociais, ainda que perca um dia, ele será vitorioso porque ele escolheu o lado certo para figurar. Obrigado. Ivelise Maia.
A secretária da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, Socorro França, realizou uma mudança temporária para estar mais próxima ao que acontece no sistema penitenciário. Há 15 dias, o gabinete da Sejus está funcionando na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucar Neto, em Itaitinga. Além da titular da pasta, profissionais de saúde, assistentes sociais, psicólogos e advogados também passaram a atuar na unidade prisional, dando suporte à direção. Em sessão realizada nesta segunda-feira, 26 de junho, o Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará escolheu 2 novos desembargadores. O juiz Mauro Ferreira Liberato foi promovido por merecimento, enquanto o magistrado Francisco Carneiro Lima teve o nome confirmado pelo critério de antiguidade. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 11 de julho. Defensoria Pública Federal do Espírito Santo, inscrições até 30 de julho. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Assista todos os programas do nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.